Fala, traders! E aí, pessoal? Tudo belezinha? Como é que estamos hoje? Hoje foi um dia muito bom, né? Hoje foi um dia tranquilaço, foi um dia excelente tanto no índice, tanto no dólar, tá? Nós tivemos aí uma operação que deu gain no índice e uma operação que deu gain no dólar. Depois deu mais uma operação no índice que quase bateu, mas não bateu, mas a gente saiu protegido. E depois também teve mais uma operação no dólar, teve duas operações no dólar que a gente entrou e ficou protegido, tá? Hoje vai ser um vídeo mais rapidinho, porque aqui na minha cidade está desabando a chuva, antes que se eu demorar muito daqui a pouco vai faltar luz e eu não vou conseguir concluir. Já basta outro dia que eu gravei 1 hora de vídeo e depois que eu fui editar eu vi que eu tava com o microfone desligado. Aí, não, ninguém merece, né? Então foi bravo. Então tá, recadinhos de hoje. Hoje eu recebi uma mensagem de um aluno nosso aí, o Sérgio, né? Ele tava com uma dificuldade para instalar os arquivos que eu mandei para ele. Então, para quem é novo no canal, você pode solicitar a sua licença gratuita. Tá? Eu vou gerar 2 arquivos, vou mandar para ti a licença. Essa licença você instala no seu Profit como um indicador e como uma regra de coloração. Eu te mando o passo a passo de como instalar. E aí o Sérgio estava com uma dificuldade, ele mandava instalar, importar a licença e o Profit dele estava dando mensagem que não reconhecia ou não podia importar, alguma coisa nesse sentido. E aí nós ficamos conversando para tentar resolver e no fim o problema era a atualização, tá? Então quem estiver recebendo as licenças agora, tem que dar uma olhada, ver se não tem uma atualização pendente lá no Profit, tá? Isso é bem simples, é só ir lá em cima no menu ajuda, lá tu já vai ver se tem atualizações. Eu mostro agora aqui para vocês, tá? Mas então assim, se tu tiver com alguma atualização pendente, provavelmente o arquivo que eu te mande tu não consegue instalar ou dá algum problema e tudo mais. Tá? Então assim, se tiver alguém nessa situação, me chama no chat ali, né? No nosso chat do Telegram, me chama no direct, no Instagram, ou manda um e-mail para nós que eu respondo. Outra coisa, em relação ao nosso site, sabe como é que é site, né? Tem sempre uma atualização. Então, e nós aqui estamos sempre na correria, nem sempre estamos 24 horas na frente do site, tá? Então pode acontecer de você fazer uma solicitação de licença e o site dar uma mensagem de erro lá no formulário, dizer que tem que contatar o administrador e tudo mais. Isso acontece porque se tiver uma atualização em qualquer plugin lá do nosso site, não sei porquê, ele já trava e aí não funciona. Então a gente tem que estar constantemente mantendo ele atualizado. Tá? É até uma forma deles nos forçarem a atualizar os plugins. Então se qualquer plugin tiver uma atualização e a gente não visualizar isso, na hora que tu for preencher pode dar um erro, tá? Então mesma coisa, nos chama no direct, nos chama no Telegram, por isso que é bom ter o grupo, né? Então entra no grupo e manda uma mensagem. Enfim, já dos recadinhos, vamos dar uma olhadinha no mercado rapidão, antes que aqui começou a chover granizo, né? Então vamos lá. Tá? O mercado de hoje aqui no índice foi muito tranquilo. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu buscar. Onde é que eu deixei aqui a foto, gente? Aqui. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos padrões de entrada, né? E aí, vocês vão ver que o dia de hoje foi muito tranquilo. Qual foi o movimento que ele fez aqui, ó? Olha só, a entrada foi essa, certo? Tá verde, vamos botar amarelinho, que eu gosto mais de amarelo. Aqui. Ó, a entrada foi essa daqui, perfeito? Então, se vocês forem ver qual é o movimento que o gráfico fez. Então, a gente sempre vai analisar as 2 pernadas anteriores ou mais, tá? Mas 2 pernadas anteriores já é suficiente. Então, marcou essa entrada aqui, vamos analisar as pernadas anteriores. Qual é? Como que a gente analisa a pernada? A gente pega sempre topos e fundos e liga eles, né? Então, se a entrada foi aqui, nós vamos pegar aqui o topo e o fundo anterior e vai fazer esse movimento. Ó. Foi isso aqui e deu uma entradinha, né? Isso aqui, então, é uma pernada. A outra pernada é essa daqui, ó, desse fundo aqui até lá em cima aquele topo, certo? Só isso aqui já era suficiente da gente fazer uma análise interessante. Se tu for olhar
esse formato aqui, ele se encaixa, ele se encaixa aqui, ó, nas nossas padrões de entrada, ele se encaixa no número 3, certo? Número 3 aqui, ele subiu, desceu, parou até um certo ponto e depois ele deu uma entrada. Ó, subiu, desceu e aí ele deu uma entrada. Quando ele desceu até um certo ponto e ele não rompeu esse preço aqui, ó. Ele não foi até lá embaixo, né? Ele foi só até um certo ponto. Agora, se a gente pegar mais uma pernada, ó, peguei mais uma pernadinha aqui. Agora eu tenho 3 pernadas, então com 2 eu já encontrava um padrão. Com 3, será que eu encontro um outro padrão? Se com 2 tu encontrou um padrão e 3 tu encontrou também um padrão, então isso significa que as chances são bem maiores de dar certo, né? Então olha só, nós tivemos aqui 1, 2, 3 pernadas. Aí nós vamos analisar qual é o modelo que se encaixa aqui. Ó, não é o modelo 2 agora? Nós temos essa pernada, essa pernada, essa pernada e aí sobe e dá uma entrada. Ó, essa e dá uma entrada. Para quem está chegando agora, quando a gente sempre faz a identificação do formato no gráfico e depois a gente compara com os nossos padrões de entrada. Estando no padrão de entrada, aí vocês podem efetuar a compra ou a venda, tá? Significa que vai dar gain? Vai dar certo? Não significa. Nesse mercado não existe certeza, tá? É um mercado de renda variável. Então, assim, a gente procura identificar os padrões e entra comprado ou entra vendido, identificando esse padrão. Não quer dizer que vai dar certo, mas as chances de dar certo identificando um padrão é maior, certo? Muito bem. Então, olha só agora aqui. Agora nós temos o padrão 2, né? Aonde, ó, esse risquinho aqui significa o quê? Que não tem nada vindo de cima, né? O preço não está vindo de cima. Então, provavelmente o preço antes desse ponto aqui, ou ele vem de baixo, ou ele vem do lado, certo? Então, nós não temos nada aqui. Então, se a gente for olhar aqui, tá a mesma coisa, ó. O preço não vem nada de cima, então ou ele vem de baixo, ou ele vem do lado. Nesse caso, ele está vindo de baixo. Então, ó, o padrão da entrada do candle 45, ele se encaixou tanto no 3, tanto no 2. E se eu ainda pegar mais essa pernada aqui, ó, ainda assim, ele se encaixa no padrão 1. Então, ficou 3 padrões aqui. Então, a chance da gente ter sucesso nessa entrada é grande, tá? Mais uma vez eu lembro, né? É uma chance grande de termos sucesso. Não quer dizer que vai ter sucesso, que vai dar certo. É apenas uma probabilidade. Por que eu digo isso? Porque assim, ó, encaixou todas as possibilidades, vai dar tudo certinho, a gente vai entrar num momento lindo. E aí vem uma notícia bombástica, como a notícia da guerra, como uma notícia da economia, vem o presidente e fala alguma coisa, vem o presidente do Banco Central fala outra coisa, sai uma notícia lá nos Estados Unidos, uma empresa fecha, dá alguma coisa que impacta o mercado. Então, assim, pega tudo aquilo que a gente já estava preparadinho, bonitinho, certinho, redondinho para entrar, e tu pega tudo isso e joga fora, porque vai dar tudo errado, certo? Porque naquele momento deu alguma notícia que impactou o mercado. Então isso é normal acontecer, tá? É normal acontecer. Nós não temos controle, ninguém tem controle sobre isso, certo? Tu até consegue, dentro da plataforma Profit, tu consegue visualizar as notícias que vão sair, mas não quer dizer que tu vai ter esse controle sempre, né? As notícias ali de alto impacto, às vezes elas não geram ondas grandes, né? A notícia de alto impacto às vezes não chega no Brasil, não interfere na nossa bolsa. Às vezes uma notícia pequena lá fora interfere na nossa bolsa porque tem um ativo grande aqui e assim vai. Então tu não tem como ter esse controle assim, não, vamos ver, essa notícia aqui realmente ela vai impactar. Não, a gente não tem como saber isso, tá? Nós, meros mortais, nós não temos acesso a tantas informações. Diferente de tu ser um corretor, de tu trabalhar numa corretora ou tu ser profissional da área, tá? Mas aí a gente está falando de peixe grande, cara que já tem um investimento altíssimo, tá?
Então, voltando para a nossa rotina, né, de vida aqui, se vocês forem ver, a nossa entrada foi então muito perfeita, não aconteceu nada de diferente do que era previsto. Nós visualizamos no gráfico aqui um padrão, um dos nossos padrões de entrada, identificamos, deu tudo certo, e aí é entrar e ser feliz. O que aconteceu? Ó, quem entrou aqui, então, deixa eu aproximar um pouquinho mais, né? Ó, quem entrou aqui, mais ou menos aqui já tinha saído. 500 pontos, R$100 para quem operou com um contrato. 2 contratos, R$200 e assim vai. Para pegar uma entrada dessa que não deu calor nenhum. Ó, não deu calor nenhum. Em momento algum ela desceu. Ela simplesmente foi embora. E aqui, pessoal, eu reforço mais uma vez. Opa, deixa eu botar aqui de volta que eu fiz coisa errada aqui. Ó. Reforço mais uma vez a questão de vocês utilizarem, né, a possibilidade de esticar a operação. Estica a operação. Como que a gente faz isso? Eu já tem um vídeo que eu botei esses dias aí falando sobre isso. Então eu não vou nem entrar muito nesse mérito hoje, porque estou vendo aqui a chuva tá forte. Então, recomendo que estique a operação. Quem está chegando no canal agora, dá uma olhadinha. Tem um vídeo sobre esticar a operação. O que é o esticar, basicamente? A nossa entrada era aqui e a nossa saída era mais ou menos aqui. Aqui a gente entrou e aqui a gente bateu a nossa meta de 500 pontos. Porém, se vocês forem ver ali embaixo as nossas indicações de força, ó, tava tudo padrão de compra, né? Compra, 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 compra. Então não tinha necessidade da pessoa sair aqui, nesse ponto. Poderia ter esticado baseado no nosso padrãozinho aqui, ó, na nossa regra de força. E aí tu teria pego todo esse movimento aqui. E se tivesse um pouco mais de coragem, teria pego todo esse movimento aqui, tá? O que eu recomendo? Quando vai esticar, estica a operação, beleza, digamos que tu esticou até aqui assim. Quando ele começar a fazer um box contra, que ele fechar esse um box contra, neste momento tu já fica esperto. Se ele fechar o segundo box contra, eu recomendo que saia, tá? Mas tu pode esperar sair no momento em que ele fechar o box branco aqui. Também pode. Vai do nível de coragem que tu tem. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, vamos limpar aqui, vamos de novo. Nessa situação aqui, ó, tu tá subindo, tá subindo, tá subindo, subindo. Aí esse box aqui ele desceu. Ó, ele desceu. Se ele tivesse descido mais um aqui, sairia. Tá? A meta foi batida mais ou menos aqui. Então, se tu resolveu esticar, né, a operação, tu vai tirar essa meta daqui e vai deixar andar. E aí, quando ele desceu, se ele tivesse descido mais um, tu sairia mais ou menos aqui. Tá? Ou seja, tu só não iria bater os 500 pontos, mas tu iria pegar algo em torno de 300, né? Vamos dar uma olhadinha ali, quanto que tu iria pegar caso ele descesse, ó. Ele tá aqui. Se ele tivesse descido mais um, ele ia fechar mais ou menos aqui, ó. Então tu iria pegar 272 pontos, tá? Ao invés de 500. Mas se tu resolveu arriscar, percebe que ele ameaçou voltar, foi só um descanso e depois ele continuou. Aí ele foi até lá em cima, ó. Foi até aqui. Aí aqui deu 1.144 pontos. Chegou a dar um pouquinho mais, ó, 1.170. E aí ele desceu. Quando ele desceu o primeiro, tu já fica esperto. Desceu o segundo, sairia aqui. Sairia com quanto? 860 pontos. Então olha quanto que tu iria faturar hoje, né? Quase R$200 para quem opera com um contrato numa única entrada, sem passar calor, sem se estressar, sem nada. Certo? Para os mais corajosos, e quem já viu como é que eu faço ali para esticar as operações, ele desceu mais um pouquinho e depois ele subiu e foi embora, né? Chegou a bater quanto? Chegou a bater 1.400 pontos. E encerrou o dia aqui, ó. Né? Quem surfou essa onda dava para ter saído aqui no final do dia, porque aí aqui o candle abriu já na última meia hora, e aí tu sabe que daqui ele não tem mais para onde ir, né? Ele não tem mais, é a última meia hora, e aí aqui tu iria fechar na mão, iria sair na mão, e aí com certeza daria para ter pego esses 1.300 pontos de uma vez só hoje, tá? Então foi muito tranquilo. Beleza? Para quem entrou aqui e bateu a meta nos 500 pontos,
joia. Para quem surfou, melhor ainda, tá? Muito bem. Depois nós tivemos outra entrada, né? Depois nós tivemos essa entrada aqui, ó, no Candle 63. Essa daqui não chegou a pagar os 500 pontos, mas se for ver, olha só, ela foi até 452 pontos. Aqui tem que ter saído na proteção, tá? É por isso que é sempre bom andar protegido. O que é o protegido? O nosso objetivo no índice é bater 500 pontos. Mas 500 pontos de gain, 300 pontos de loss. Mas quando ele bater 115 pontos, já é interessante trazer para o 0 a 0. 115 pontos a nosso favor, traz a operação para o 0 a 0, certo? Então aqui, olha só, ele iria subir até mais ou menos aqui, ó, 115 pontos. Tu iria trazer para o 0 a 0. Provavelmente, não sei se ele chegou a bater. Eu acho que ele bateu. Deixa eu aproximar aqui. Acho que ele te tirou no 0 a 0 nessa daqui, tá? Eu acho. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Aqui. Te tirou no 0 a 0. Ó, nesse caso aqui, quem está protegido saiu no 0 a 0, tá? Ah, mas Bonetti, aí eu perdi 400 pontos. Não, tu não perdeu, tu saiu protegido no 0 a 0. Acontece, faz parte, tá? Então tem casos que é bom tu sair na proteção, porque o preço pode voltar lá para baixo. Aí tu já sai no 0 a 0, não tem problema. Vamos ver como é que foi a outra operação ali, ó. Ó, essa daqui já não teve isso, ó. Quem entrou aqui, ele foi... Aí aqui, mais ou menos, tá vendo ali, ó, 114 pontos, ó, 115. Aqui ele iria trazer para cá. E aí iria ficar protegido aqui no 0 a 0. Ó, em momento algum o preço voltou para cá. Pelo contrário, ele só subiu, subiu, subiu. E assim a gente vai. Então dá uma olhadinha no vídeo de como esticar a operação que é melhor. Então nesse caso aqui nós tivemos uma proteção, tá? Entrando aqui ele ficou protegido. E depois, essa última entrada, quem entrou não deveria ter entrado porque já foi, o preço já andou muito, né? O preço já andou bastante. Então, lembra sempre daquele exemplo que eu já falei, né? Mas para quem está chegando agora, vamos de novo. Tu imagina assim, ó, você vai correr 100 metros, tá? Tu prefere correr 100 metros em 3 vezes de 30 metros... Ou tu prefere correr 100 metros numa vez só? Ah, mas 100 metros é pouco para mim. Tá, então vamos fazer diferente. Tu prefere correr 1 quilômetro de uma vez só? Ou tu prefere correr 1 quilômetro em 3 vezes de 300 metros? Corre 300 metros, dá uma descansadinha de uns 10 minutos, corre mais 300 metros, dá uma descansadinha de mais uns 5 minutos, 2 minutos e corre mais 300 metros. Ou tu prefere correr 100 metros de uma vez só? Aí é que tá o detalhe, né? Se tu correr 100 metros, né? Ou 1 quilômetro, né? Que eu tinha dito. Se tu resolve correr 1 quilômetro 3 vezes de 300, a chance é maior de tu chegar no 1 quilômetro mais inteiro, né? Agora, se tu correr 1 quilômetro uma vez só direto, quando tu chegar no final desse 1 quilômetro, tu já vai estar bem mais cansado. Agora tu pega essa mesma ideia e transporta ela pro gráfico aqui, tá? Imagina essa situação que a gente tem aqui no gráfico de hoje. Ó, nós corremos 300 metros, imagina isso, corremos 300 metros, descansamos 5 minutos. Corremos mais 300 metros, descansamos uns 5 minutos. Corremos mais 300 metros, descansamos, ou que seja aqui que fosse, descansamos mais 1 minuto. E aí corremos mais 300 metros e descansamos mais um pouquinho. Ou seja, visualizou? Agora tu imagina o seguinte, nesse caso aqui, ó, o preço está aqui, vamos dar um exemplo. E aí eu corri 100 metros, corri tudo isso aqui de uma vez só. E aí eu corri, não cheguei a correr 1 quilômetro. Corri 950 metros, faltou 50. Aí eu dou aquela descansadinha. E aí eu dou mais um sprint aqui. Esse sprint que eu for dar aqui, eu já estou para lá de cansado, não é?
é a mesma coisa. Então, assim, se o preço ele andou muito, ele já andou bastante, a chance dele chegar lá em cima e ele já está cansado é gigantesca. Então, essas entradas que o preço dá lá em cima, isso aqui é muito pega-ratão. É muito pega-ratão. Então, tem que estar ligado. Não recomendo entrar nessas daqui, principalmente se tu já bateu a meta aqui, né? Se tu já bateu a meta nessa entrada aqui, o que tu faz? Desliga o computador e vai lavar uma louça. Desliga o computador e vai varrer um pátio. Desliga o computador e vai dar comida para os cachorros. Vai limpar os cocô dos cachorros no pátio. Vai fazer qualquer coisa, entendeu? Vai correr, vai tomar um sorvete. Mas larga o computador. Não opera mais, entendeu? Porque tu já bateu a meta. Se tu ficar de ganancioso, tu vai tomar um loss gigante. Tu não vai ter disciplina. Então, assim, a nossa ideia é sermos conservador, lembra? Proteger o nosso capital o máximo possível. Então não tem necessidade de tu continuar operando se tu já pegou logo de cara. Olha aqui, ó. Que horas foram isso? 10, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, que horas bateu a meta? 500 pontos bateu aqui, ó. 11h30. Das 11, que foi praticamente 11, né? Olha aqui, ó. 10h56. Então vamos botar, das 11 às 11h30 tu bateu a meta. Cara, meia hora tu bateu a meta. Vai fazer qualquer coisa, vai ler um livro. Certo? Muito bem, então essa entrada aqui, ó, essa última entrada aqui, não era nem para ter entrado, tá? Ponto. Essa entrada aqui, para quem entrou, saiu protegido. Para quem opera sem proteção, que é corajoso, né? Ainda deu sorte de pegar um movimento finalzinho ainda. E aí foi obrigado a estopar na mão, porque acabou o dia, tá? Certo, pessoal? Então, o índice hoje muito bom, muito tranquilo. Para quem está chegando no canal agora, essa linha aqui é a nossa linha de ouro, é o nosso divisor de águas, tá? Quando o preço está acima dessa linha de ouro, nós só operamos compra. Quando o preço está abaixo da linha de ouro, nós só operamos venda. Então o nosso indicador ele só marca compras acima da linha de ouro e abaixo ele só marca vendas, certo? Tem momentos onde, por exemplo, aqui, ó, por que esse candle 35 aqui ele não marcou uma compra aqui, já que está acima da linha de ouro? Por causa do seguinte, não é somente a linha de ouro. Nós temos a linha de ouro e tem outros fatores agregados no indicador, outras questões que ele analisa. O volume, a volatilidade, a força, tá? Tem várias outras questões que ele avalia. E aí nós fazemos um aglomerado de informações e quando todas elas encaixam, pinta o candle dando a melhor oportunidade. Vou dizer assim, é a melhor oportunidade de todos? Não, é um bom momento para te entrar, tá? Existem 500 indicadores, existem 500 estratégias, cada estratégia oferece uma situação, tá? Então, assim, vai muito de como você se identifica no mercado. Se tu é uma pessoa que tu quer operar toda hora de 5 em 5 em 5 minutos, de 5 minutos, tu tá no lugar errado. Então, aqui não é o seu lugar. Nós aqui a gente opera pouco, quanto menos operações, melhor. Vai ter dias, para você que está chegando agora no canal, vai ter dias que nós não temos operações. E vai ter dias como esse, que nós temos uma operação em meia hora, a gente resolve o problema e vai embora, tá? Então é sempre interessante, olha aqui, ó, por exemplo, no dia de ontem, ó. O dia de ontem o mercado ele foi um pouco mais lateral, ó. E aí a gente foi somando pontinhos, porque todas essas operações a gente entrou e ficou protegido. E no final a gente pegou uma outra entrada e pum, bateu a meta e foi embora. Ali era o quê? 12h30 até 1h da tarde. Em meia horinha bateu a meta e já era. Já tinha um acumulado aqui de alguma coisinha. Certo? Muito bem. Vamos dar uma olhada no dólar, então, para a gente não se estender muito, trocando de layout, então, layout do dólar. O dólar aparentemente voltou a funcionar, né, galera? Aparentemente voltou a funcionar.
o que é o problema que estava acontecendo. Para quem está chegando agora, quem está requisitando as licenças agora, é interessante que você saiba que estava tendo um problema. Esse problema é um problema lá da Nelogica, nós estamos aí tentando descobrir. Já aconteceu esse problema lá no nosso lançamento, aonde do nada ele dava umas marcações malucas e do nada ele voltou, ele corrigiu. E dessa vez aconteceu a mesma coisa. Então, para quem está chegando, eu gosto muito de ser muito transparente, tá? Não tem por que eu só mostrar o dia de hoje. Vamos mostrar o problema que aconteceu do dia 9 e 10. Olha lá, ó, vamos para trás e olha aqui o que aconteceu. Já perceberam, né? Ó, vamos botar aqui o dia 9. Isso aqui é o dólar, tá? Ó, nós estávamos tendo marcações perfeitas, ó. Teve um gain aqui, teve um gain aqui. E aí aqui ele marcou uma compra, né? Só que essa compra, ele está abaixo da linha de ouro. Então ele não poderia marcar compra aqui, mas ele marcou. Eu quero acreditar que ninguém entrou aqui, tá? Porque todo mundo que nos segue sabe que se está abaixo da linha de ouro, só é venda, não pode ter compra. Mas ele marcou, enfim, tá? E aí a gente está naquele processo de conversar com a Nelogica para tentar descobrir o que estava acontecendo. Muito bem. Aí passou o dia, olha lá. Aí depois ele deu um outro gain aqui bem bonito, que dava para esticar bastante a operação, né? Olha lá. Dava para tirar R$700 aqui, ó, numa única operação, bem tranquilo, só esticando ela. E aí depois, ele no mesmo dia ainda, né? Dia 10, ele ainda deu mais umas marcações malucas. No dia 11, aí a gente achou, bom, agora resolveu o problema, né? Ó, não tá tudo bonitinho. Deu um gain aqui também, olha que lindo esse gain. Deu um gain aqui que deu para esticar a operação, deu para fazer quase mais de R$500 numa única operação. E aí tá resolvido o problema. Aí agora no dia 12, aí ele deu ao contrário, né? Antes ele estava marcando compras abaixo da linha de ouro, agora ele está marcando vendas acima da linha de ouro. Então essas marcações todas aqui que foi no dia de ontem também está errado, tá? Ah, detalhe, esse erro que deu foi só no ativo do dólar. No ativo do índice estava funcionando direitinho. Não quer dizer que o indicador está errado, novamente. Eu já mostrei provas de tudo mais de que não é erro no indicador, é erro na Nelogica, tá? Porque não tem como o indicador estar funcionando direitinho e do nada ele muda, ele não marca. Tá? Ou ele começa a marcar coisas erradas, porque isso é código de programação. A menos que o código mude, a menos que a programação mude, ele não pode mudar a forma com que ele pinta os candles para vocês, tá? Então não tem isso. A Nelogica já me mostrou lá, já reconheceu que tem erro, mas elas estão trabalhando, né? Enfim, aí hoje aparentemente resolveu o problema, né? Então olha lá, deu uma entrada para nós acima de compra e depois abaixo de venda, tá? Vamos lá, analisando aqui as nossas entradinhas no dólar, vamos pegar aqui o nosso padrão de compra, né? E vamos ver aqui, ó, entradinha no dólar, essa primeira entrada, olha lá, o movimento fez esse aqui, né? Subiu, desceu e fez isso. Mesmo padrãozinho do 3 lá, tá? Ah, para quem está chegando agora, é sempre bom salientar, né? Essa nossa tarja preta aqui significa a nossa primeira meia hora. Então a primeira meia hora, nós recomendamos não operar na primeira meia hora, tá? Por quê? Por causa daquele velho esquema do estouro da boiada, tá? Que a gente espera que todo mundo defina para que lado vai para depois operar. Então, recomendamos. Não quer dizer que tu não pode operar nessa primeira meia hora e na última meia hora também. Pode, é só uma recomendação, ok? Então aqui ele marcou uma entrada e ficamos protegidos, né? Olha lá. Quem entrou aqui, chegou aqui com 6 pontos, depois foi chegou a bater 12 pontos. E aí depois ele voltou, né? E aí te tirou no 1 ponto. O que é a proteção no dólar? No dólar nós temos como métricas 15 pontos de gain e 15 pontos de loss. E quando chega em 5 pontos, nós protegemos a operação em 1 ponto.
Tá? Então bateu 5 pontos, protege em 1 ponto. E aí se ele voltar, tu te tira com 1 ponto. Nesse caso aqui foi mais ou menos isso. Ó, ele veio aqui, ó, bateu 5 pontos, já te protegeu em 1 ponto. Aí ele abriu aqui do lado, ele deve ter descido ou deve ter subido, não sei. Mas digamos que ele tenha subido, ele foi até 12 pontos e depois ele desceu. Quando ele desceu, ele te tirou em 1 ponto. O que tu pode fazer, tá? É muito recomendável fazer isso. Não ficar apenas na proteção única que a gente recomenda. Mesma coisa lá no índice, né? Se tu for ver o vídeo lá de como esticar a operação, faz a mesma coisa aqui no dólar. A primeira proteção é bateu em 5 pontos, protege em 1. Mas se ele chegar em 10 pontos, tu não vai ficar protegido lá no 1 ponto, né? Tira a tua proteção de 1 ponto e joga para 3 pontos. Aí ele subiu mais um pouquinho, saiu de 10 pontos, foi para 12 pontos, tira a tua proteção de 3 pontos e coloca em 4 pontos, em 5 pontos, alguma coisa assim, entendeu? E aí quando o preço voltar, ele tá lá em 12 pontos, quando ele voltar, ele bateu no teu 5 pontos, ele te tira com 5 pontos, entende? Então assim, tu vai te protegendo. Então aqui era tranquilo, ó. Do jeito que ele veio aqui, ele subiu até 5 pontos, depois ele abriu aqui e subiu um pouco mais, aqui tu poderia ter protegido aqui em 5 pontos, para quando ele voltasse, te tirava aqui em 5 pontos, certo? Tudo bem, mas se tu saiu com 1 ponto, não tá errado, não tá errado. O errado é tu não te proteger. No meu ponto de vista, tá? O ideal é que tu se proteja sempre. Se tu sair na proteção no 0 a 0, tudo bem. Agora, e se tu não te protege e ele volta? Como foi o caso aqui, ó. Ele chegou aqui, ele não bateu 15 pontos e resolveu voltar. E aí ele bateu, né, quase 30 pontos negativo. Porque tem gente que faz isso. Ele coloca a operação, ou ele dá gain ou ele dá loss. Não tem proteção. Nesse caso, teria tomado um loss, né? Ele teria vindo para cá. Agora, como que tu vai se sentir sabendo que o preço chegou a bater 12 pontos, quase 13, e nesse ponto tu levou loss de 15 pontos? Eu não iria me sentir muito bem, né? Então, eu acho que é mais vantagem eu ver que o preço voltou e bateu em 1 ponto e eu saí com 10 reais, deixei de ganhar 120, mas ganhei 10 reais. E não perdi, não saí no, não saí no negativo, tá? Muito bem, tu ganha R$1, já tá valendo. Já tá valendo, já paga as taxas e os emolumentos. E depois ele deu essa entrada linda aqui, né? Olha lá, ó. Essa entrada aqui foi lá, chegou aí até 23 pontos. Dava para esticar? Dava para esticar. Ó, ele bateu aqui a 15 pontos. 15 pontos ele chegou mais ou menos aqui. E aí aqui tu podia esticar um pouquinho mais. Não ia muito, tá? Não ia dar para esticar muito, mas deu para bater os 15 pontos de boa. E depois ele deu mais uma entradinha aqui, e essa entrada aqui, ó, ele veio e bateu 5 pontos e 72. Daria para te proteger também em 1 ponto, é mais 10 reais aqui. Então se tu pegar 10 reais aqui, com 10 reais aqui, já dá 20 reais. Com mais 150 reais aqui, já deu 170 reais. Tá? Então foi 170 reais tranquilaço, fora os 100 reais lá do índice, né? Ou mais de 100, dependendo se tu esticou a operação. Tá? É isso. A chuva deu uma parada aqui. Deixa eu me ver aqui. Basicamente, hoje o dia foi tranquilo, tá? O dia hoje é isso, não tem muita o que avaliar. Eu estou em contato ainda com a Nelogica para ver se melhora, se resolve essa situação, né? Eu acredito, pelo visto, hoje melhorou, né? Se tu for ver, se tu for parar para dar uma olhada nos erros ali, primeiro ele deu erro em cima. Não, embaixo. Primeiro ele deu erro embaixo, só deu erro tudo embaixo. Aí depois ele deu erro em cima, aí só deu erro em cima. Aí agora eu acho que depois que ele entendeu que ali não era erro embaixo e depois entendeu que não era erro em cima, e agora eu acho que ajustou. Porque agora, primeira vez que ele deu, depois desses dias 9, 10 e 11 aí, né? Primeira vez que ele marcou em cima correto e abaixo da linha de ouro correto. Então eu acredito que agora vai. Lá em maio foi a mesma coisa, né? Quando a gente lançou o nosso indicador, na primeira semana que eu lancei já aconteceu isso. Ele ficou uns 2, 3 dias com esses problemas e depois do nada ele ficou bom, resolveu.
E a Nelogica naquela vez não me disse o que que era, né? Só admitiu que era um erro, mas não me disse o que que era. Resolveu. Dessa vez eu vou cobrar eles para ficar em cima para tentar descobrir. Eles são meio escorregadio, mas de repente eles resolvem. Certo? É isso então, pessoal. Iniciamos a semana muito bem. Deixa eu marcar aqui. Eu não marquei hoje, né? Nós tivemos vamos marcar aqui, nós tivemos um gain no dólar. E tivemos, vamos passar aqui, trocar o layout. E tivemos um gain no índice. Só para mostrar para vocês como que nós estamos, tá? Deixa eu copiar aqui. Ó, deixa eu passar para cá. Essa aqui é o nosso resultado até hoje, tá? Do dia 1º até o dia 15, que é hoje. Então nós tivemos até o momento... Olha os cachorros latindo. Nós tivemos... eu deixei a porta aberta, nem vi. Nós tivemos até hoje... Os cachorros dão uma louca. Nós tivemos hoje, até o momento então, ó, 6 gains no índice e 2 loss. Tá? Isso dá um percentual de acerto de 67%, num total financeiro de R$680. Tá? É bem bom. Já no dólar, nós tivemos 7 gains e 2 loss. Isso dá um percentual de 71%, dando um valor de R$1.500, do dia 1º até o dia 12. Pô, em 2 semanas, R$1.500. Tá? Então, nós estamos totalizando hoje 2.180. Certo? Isso aqui é todas as nossas entradas. Para quem está chegando agora no canal, como é que funciona os registros de entradas, tá? Eu sempre vai para a estatística o gain e o loss. Ponto. Então, assim, deu entrada, deu gain, vai para a estatística. Deu entrada... Quase deu gain, mas saímos protegidos. O gain é R$100, tá? Mas aí tu saiu protegido com R$80. Esses R$80 vai para a estatística? Não vai. Não vai para a estatística. Por que não vai? Porque é complicado fazer uma estatística onde uma hora dá, outra hora não dá, né? Então a estatística nossa ou ganha ou perde. E deu. Então, assim, vai acontecer dias onde, na hora que eu postar a foto, eu vou postar a foto onde não tem nada, tá? Zero. Não teve faturamento nenhum no dia. Não quer dizer que a gente ficou no 0 a 0. Não. Pode ser que a gente tenha tido 5 entradas protegidas. 10 é muito, né? 10 normalmente não acontece, mas até 5 até vai. Mas tivemos lá algumas entradas protegidas. E aí no financeiro nós saímos lá com R$40, R$80, R$70 no somatório das entradas, ou até mais, no somatório das entradas protegidas. Mas nenhuma delas vai para a estatística, tá? Isso é bom. Então, para nós, quando é loss, é loss. Não tem assim um meio termo, né? Deu um loss protegido. Não. Em vez de dar menos 100, né? Não, na realidade o índice é menos 60, né? Que é 300 pontos de loss. Então, assim, não existe essa de dar menos 20, menos R$30. Não. Quando tem loss é menos R$60. Então, eu só registro quando tem loss. Então, nós estamos indo bem até o momento. Só tivemos 2 loss no índice e somente 2 loss no dólar. Tá? E 7 gains e 6 gains, né, cada um com seus respectivos. Tá bom? Normalmente eu coloco essas informações no final do mês ou a cada 15 dias, mas eu vou mostrando para vocês ao longo dos dias, e isso aqui vai estar postado lá mais pro fim. Certo? Beleza então, pessoal. Por hoje é só. Vou lá que a chuva tá vai e volta, daqui a pouco resolve faltar a luz, aí eu perco tudo. Beleza? Por hoje é só. Um abraço.